Olá, boa tarde. As mulheres são as principais vítimas fatais das doenças cardíacas. Uma das razões é que atualmente, com jornada dupla e até tripla de trabalho, elas estão mais expostas ao estresse e sem tempo de praticar atividade física e se alimentar bem. No ano passado, Raimunda sofreu um infarto. Eu comecei a engordar, né? Estava numa fase de muito estresse. Aí eu resolvi que não estava legal, entrei na academia. Um dia eu comecei a sentir uma dor muscular. Eu achava que era uma dor muscular. Aos 40 anos, ela nem imaginava que tinha um problema cardíaco. Hoje, Raimunda toma remédios para hipertensão e tenta levar uma vida mais saudável. As doenças cardiovasculares matam 950 mil pessoas por ano no Brasil. E as mulheres são as principais vítimas. Estima-se que 30% das causas de morte de brasileiras acima dos 40 anos sejam decorrentes de problemas do coração. É a maior taxa da América Latina. Entre as principais causas da doença estão o tabagismo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade e sedentarismo. Os homens têm maior incidência de infarto, eles têm maior chance de ter um infarto. No entanto, a mulher, quando tem infarto, tem maior risco de morrer. O importante é ficar atento aos sintomas e se prevenir. A dor pode acontecer na boca do estômago, que é na parte alta do estômago, pode acontecer no pescoço, nos ombros, no queixo, nas costas. Então, hoje a gente usa uma frase que é dor acima do umbigo é sinal de perigo. Para falar sobre as doenças do coração nas mulheres, recebemos o cardiologista Marco Aurélio de Magalhães, coordenador do Centro de Cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e o endocrinologista Luiz Turati, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa tarde, telespectadores. Sempre ouvimos que essa questão, o infarto é coisa dos homens, era uma preocupação maior relacionada a eles. Isso vem mudando? Nós estamos alcançando os homens nesse sentido, doutor? Acho que já alcançamos, né? Na verdade, isso não são dados exclusivos do Brasil, isso já é uma tendência global, né? De uma forma geral, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 31% de todos os óbitos no mundo inteiro, né? E o que está acontecendo, o que foi mencionado, o que se mede, é como se mede o risco de você ter um determinado agravo, e no caso o infarto, é a taxa de incidência, que é o número de casos novos por unidade de tempo. Essa é a melhor medida de risco. É como se fosse a velocidade média, né? Então, você tem a velocidade média de ocorrência em infarto em mulher e a velocidade média de ocorrência em homens. O que está acontecendo, que foi mencionado, essa proporção que está se chegando praticamente na mesma, 50-50, é que a velocidade de ocorrência nos homens está diminuindo, enquanto a da mulher se mantém. Então, isso está chegando a um ponto em que as duas vão se encontrar. Homens, como geral, vem caindo. Globalmente, vem caindo a incidência de infarto. Tá? Só que na mulher, e principalmente na mulher jovem, abaixo dos 50 anos, não existe essa queda. Pelo contrário, como foi o caso mostrado, tem uma tendência de aumento. E é absolutamente importante essa discussão aqui hoje. Sem dúvida. Agora, doutor Luiz, sabemos que um dos fatores de risco é a diabetes. E chama a atenção também que o número de casos vem aumentando no Brasil. Sem dúvida. Eu acho que esse é um aspecto importante da gente comentar do ponto de vista não só do impacto que a doença hoje causa. Se nós formos levar em consideração o que acontece hoje no Brasil, nós trabalhamos com uma estimativa de mais ou menos 14 milhões de diabéticos, ou seja, é muita gente. Infelizmente, aquilo que hoje o Brasil tem de dados em relação aos pacientes estarem ou não bem controlados, está muito distante daquilo que a gente gostaria. Acreditamos hoje que mais ou menos 3 a cada 4 pacientes com diabetes hoje no Brasil não estão bem controlados. Consequentemente, 3 a cada 4, 3 quer dizer... a cada 4. 73% dos pacientes com diabetes hoje no Brasil, eles estão mal controlados. Consequentemente a isso, mal o risco... controlados ou nem sabem que tem a doença? São coisas distintas. Tá. É importante dizer que, primeiro aspecto, mais ou menos 50% não sabem que tem a doença. Daqueles que têm a doença, 3 a cada 4 estão mal controlados. Isso aumenta o risco não só do infarto, como foi comentado aqui, como de outras complicações do diabetes. A cegueira, problemas nos rins, problemas nos nervos,
de uma maneira geral, é o que a gente tem hoje de dados aqui. Quer dizer, começamos já aqui o programa mostrando 2 alertas importantes, né? O aumento do número de casos aí de infarto entre as mulheres, o aumento do número de diabéticos como um todo. Nós vamos falar ao longo do programa sobre isso. Agora, o que sabemos sobre as causas desse aumento, então, doutor? São incertas, mas de uma forma geral multifatoriais, né? A gente sabe que os fatores de risco clássico, e a população tem noção disso, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo e obesidade, eles compõem aí 80% dessa carga de risco de infarto. O que acontece é que as mulheres hoje, nessa situação, nesse contexto social de trabalho, de dupla jornada, elas estão expostas aos mesmos fatores de risco do que o homem e, além disso, como mostrou nesse caso, ela tem uma situação psicossocial que afeta muito mais as mulheres do que os homens. O estresse que ela passa no trabalho e ela volta para casa, ela tem um outro estresse relacionado à vida cotidiana e isso está cada vez mais associado a essa questão de doenças cardiovasculares. Essa relação entre estresse e doenças cardíacas já é algo... Isso deixou de ser estatisticamente significativo e está passando a ser, do ponto de vista causal, uma ligação direta entre estresse, entre situações psicossociais e eventos cardiovasculares. Então, essa é uma das razões que está se atribuindo a esse aumento dessa incidência de infarto nessa população jovem de mulheres. Relacionado também à diabetes de alguma forma, doutor? O estresse, de certa forma, ele está relacionado às oscilações do controle da glicose no sangue. O estresse como um fator desencadeante do diabetes, essa relação a gente não consegue estabelecer nesse momento. O que a gente sabe é que em pacientes que já apresentam a doença, quando estão submetidos a algum tipo de estresse, eles podem descompensar os níveis de açúcar no sangue. Isso é relativamente frequente. Quer dizer, isto posto, o que dizer para essas mulheres? Hoje nós estamos, né, especialmente falando a todos, claro, mas no caso das mulheres, a mulher que tem aí a jornada dupla, tripla, como nós colocamos, doutor. É um problema. É um problema de saúde pública e, na verdade, não só esse estresse cotidiano, como alguns distúrbios mentais de classificação de humor, ansiedade, depressão, todos eles são mais prevalentes na mulher. E aí a mulher acaba procurando, geralmente, opções de medicações e que podem até dificultar o diagnóstico do infarto, de uma certa maneira, e não tratar a causa do problema. O tratamento de estresse, ele é absolutamente complicado. Como é que você tira o estresse cotidiano de uma população que vive numa cidade de São Paulo? Para a gente ter uma ideia, uma pesquisa realizada que foi publicada, inclusive, no Lancet, que é um jornal absolutamente relevante na medicina, mostrou que a cidade de São Paulo e o contexto social que a gente vive em São Paulo tem tanta carga de estresse que a nossa prevalência desses distúrbios mentais de ansiedade e depressão, que são relacionados a eventos cardiovasculares, hoje em dia se sabe disso, chega a 30%, inclusive maior do que os Estados Unidos. É a maior do mundo, essa inferência. Então, isso está cada vez mais complicado, é um problema de saúde pública, na verdade, como é que se trata isso? Hoje em dia também se vê nos prontos-socorros, nas emergências, nos hospitais, a gente vê pacientes jovens, mulheres e homens também, chegando, tomam vários tipos de medicações ansiolíticas, analgésicos, etc., chegando com dor no peito e não se sabe muito bem como contornar essa situação e acaba enganando também o médico que está atendendo ali, pensa que é algo mais simples ou só relacionado à parte de ansiedade. Então, é muito difícil controlar. O que é recomendado pela literatura é justamente você procurar evitar essas situações de estresse, com meditação, de alguma forma você tem que sair desse ciclo vicioso de estresse e fatores de risco para evitar a ocorrência dessas doenças. Deixa eu trazer um dado interessante relacionado a isso que foi comentado aqui. Quando a gente pega mulheres portadoras de diabetes do tipo 1, dependendo da fase do ciclo menstrual onde ela se encontra, muitas vezes as necessidades das doses de insulina, elas acabam se modificando ao longo dessa fase. Por quê? Porque justamente por conta da ação dos hormônios, isso pode, de certa forma, influenciar na maneira com a qual a insulina que está sendo utilizada acaba sendo aproveitada pelo organismo. Que as mulheres têm essa informação? Eu acho que doutor? pouco. Importantíssimo. Pouco. Agora, o senhor colocou aqui nessa questão de 3 a cada 4 pacientes não fazem o controle
do diabetes? Estão mal controlados. Mal controlados. Eu diria que os que fazem o controle são muito poucos, de uma maneira geral. Por que não fazem? Eu acho que é uma somatória de aspectos. Vai desde uma questão de desinformação, né? Eu acho que o diabetes é uma doença crônica, é uma doença progressiva. O contato com o médico e os cuidados que, de certa forma, são orientados a médio e longo prazo, muitas vezes, esses pacientes não são aderentes a isso e acabam, entre aspas, deixando o controle bastante distante daquilo que a gente acaba sugerindo. Muitas vezes, a falta de conhecimento também do médico. Vamos aqui assumir Sem dúvida. que não é todo mundo que hoje tem uma formação apropriada para cuidar de um paciente com doença cardiovascular ou mesmo com diabetes. Então, dentro de um país como o nosso, onde a desinformação prevalece, quer seja para o paciente ou mesmo para a classe médica, e muitas vezes no serviço público, na rede pública, as medicações que nós dispomos para tratar as doenças crônicas também não resolvem boa parte do problema, a gente soma as pecinhas do quebra-cabeça e tem o resultado que a gente já comentou. Nós estamos, então, também dando a devida atenção ao problema, aí, essa questão da incidência do infarto entre as mulheres, tanto a sociedade quanto o poder Não, público, absolutamente. doutor? Inclusive, voltando à sua primeira pergunta, por isso que as doenças cardiovasculares são mais letais nas mulheres, porque elas são subtratadas, elas são subdiagnosticadas e a mulher também, por não ter essa questão da informação pública até, de que elas hoje estão sob risco, iguais aos homens, Sim. elas são, geralmente chegam atrasadas ao hospital, demoram a procurar atendimento e principalmente na questão aí do infarto, o tempo, infarto, né, e também o AVC, né, é absolutamente fundamental que se procure atendimento de uma forma rápida para se minimizar as sequelas. Então, essa questão das informações que foram colocadas são absolutamente relevantes e isso está em falta no meio hoje em dia. Agora, nós ouvimos que no caso das mulheres, os casos fatais de infarto acontecem mais do que entre os homens. A ocorrência Sempre aconteceu dessa forma. Se você pegar a série histórica americana, que é a maior série histórica da literatura, desde 1910, as mulheres caracteristicamente morreram mais quando do diagnóstico do primeiro infarto agudo do miocárdio. Isso por uma série de razões. A primeira delas é que a mulher chega mais idosa por ocasião do infarto, em média, aí 5 a 7 anos. Enquanto o homem infarta na média aos 60, a mulher chega aos 70. E com isso, chegando aos 70 anos com o primeiro infarto, ela tem mais diabetes, ela tem mais hipertensão, ela tem mais insuficiência renal crônica, ela tem mais fatores de risco que tornam o tratamento, mesmo que ele seja altamente eficiente, como é hoje, Sim. mais complicado. E ela está mais sujeita também, então, por isso e pelo atraso, por etc., a ter mais complicações no curso do tratamento intra-hospitalar da doença cardiovascular. Agora, por falar da importância do tratamento, né? Já que o doutor colocou aí que falta informação, aproveitar esse espaço aqui, então, para darmos a informação, né? O quanto que é importante esse diagnóstico precoce, no caso da diabetes, e o tratamento? A diferença entre ter um controle ali, sim, respeitar tudo isso, e não fazer. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Se nós formos levar em consideração o que na maioria das vezes acontece, é que pacientes com diabetes recém-diagnosticados, ou seja, acabaram de receber o diagnóstico de que têm o diabetes, 50% deles já têm alguma complicação da doença. Então, que costumam ser quais, doutor? pode ser a doença macrovascular, que é o que a gente chama, ou seja, o infarto, o derrame, ou mesmo as doenças dos vasos periféricos, ou muitas vezes as doenças dos pequenos vasos, na retina e principalmente nos rins. Então, é necessário conscientizar de que, a partir do momento em que o paciente recebe o diagnóstico da doença, já existe a necessidade imperativa de se procurar a presença de alguma complicação da doença. E por que é que a gente diz isso? Porque algumas dessas complicações, elas não são reversíveis, mas a gente consegue evitar a progressão dessas complicações. Sim. E se pelo menos a gente conseguir fazer com que essas complicações não evoluam, de certa forma a gente já está interferindo de uma forma positiva. E como que é feito esse diagnóstico precoce? Tá, o diagnóstico do diabetes, de uma forma mais simples de ser feita, é através da dosagem da glicose no sangue, né? O valor considerado como normal da glicose em jejum é até 99.
Um valor de 100 a 125 classifica o indivíduo como pré-diabético, ou seja, é alguém que tem alto risco para vir a desenvolver o diabetes daqui a um intervalo de tempo. Acima de 125, existe a necessidade de se repetir e se faz a confirmação do diagnóstico de diabetes. Quer dizer, é um check-up de rotina, isso pode ser feito? Geralmente sim, de um até exame de porque o rotina. diabetes do tipo 2, que é o que a gente está falando, que perfaz 90% dos casos de diabetes, que está relacionado com a obesidade, com a doença cardiovascular, com os maus hábitos de vida, na grande maioria das vezes é uma doença silenciosa, é uma doença que não traz sintomas e, por conta disso, muitas vezes a gente já tem a complicação instalada. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as doenças do coração nas mulheres. Com a gente, o cardiologista Marco Aurélio de Magalhães, coordenador do Centro de Cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e o endocrinologista Luiz Turati, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. 4 em cada 10 brasileiros adultos têm colesterol alto, responsável por doenças como infarto e AVC. E engana-se quem acha que o problema atinge só pessoas acima do peso. Aos 34 anos e sempre magra, a analista de recursos humanos Sara teve colesterol alto aos 16. Depois da descoberta, teve que mudar os hábitos alimentares. Eu ingeria muita gordura, eu gostava muito de bacon, logo cedo no café da manhã. Os exercícios físicos também passaram a fazer parte da rotina dela. Eu tenho que passear com o meu cachorro e eu passei a usar isso como algo para estimular a fazer o exercício. O colesterol é uma substância gordurosa essencial para a produção de hormônios e vitamina D, mas em excesso entope as artérias. E engana-se quem pensa que é algo relacionado à obesidade. Quem tem colesterol alto, 70% é genético, 30% é por alimentação. Então, claro, vale a pena fazer dieta? Vale. Mas às vezes você tem que tomar uma medicação para baixar o colesterol. Para o cardiologista, a melhor forma de controle é saber o histórico da família e fazer exames de sangue regulares. E, claro, cuidar do corpo e da alimentação. Sempre a prática de exercício é muito boa, né? Manter peso é muito bom. A obesidade hoje é uma epidemia que você precisa tomar cuidado. Quer dizer, estar no peso ideal nem sempre significa que está tudo bem, doutor Luiz. É verdade, né? Existe um falso conceito de que eu estou dentro de uma faixa de peso saudável, muito provavelmente a minha saúde esteja em ordem. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Existem doenças genéticas, uma delas é o aumento do colesterol em algumas das circunstâncias, que não tem relação nenhuma com o peso do indivíduo. Doutor Marco. Sim, eu acho que principalmente nesse caso emblemático, né, tem que se levar em consideração também o histórico da família, sempre perguntar, principalmente para essa questão de pacientes muito jovens com colesterol muito alto, que entram na classificação das hipercolesterolemias familiares, né? E é importante ter o diagnóstico, porque o tratamento, quanto mais precoce, melhor. E agora, fundamentalmente, a gente tem medicações mais recentes que melhoram ainda mais esse nível de colesterol e conseguem oferecer um tratamento melhor para os pacientes. Então, estabelecendo o diagnóstico precoce, principalmente para esses pacientes com hipercolesterolemia familiar, isso certamente vai impactar no futuro dessas pessoas em relação à incidência dos infartos e dos derrames. Agora, vocês falaram bastante no primeiro bloco da questão da mulher subestimar os sinais, subestimar quando não está bem, não procurar ajuda. A que sinais ela deve estar atenta? Eu acho que, pelo menos hoje, o que a gente tem visto no consultório é que o próprio ginecologista, de uma maneira geral, acaba não só cuidando da parte ginecológica, como acaba muitas vezes solicitando uma série de exames para fazer uma avaliação mais completa. Às vezes até exames desnecessários, né? Acho que vale a pena deixar esse alerta aqui, porque da mesma forma que a gente sabe que a procura de algum tipo de problema, ela pode trazer informações interessantes, o excesso de exames, por outro lado, muitas vezes acaba sendo até
complicado do ponto de vista de custos, né? De exames desnecessários. Então, o que a gente recomenda, ou a boa prática médica recomenda, aqui especificamente para as mulheres, é que além do ginecologista, que é responsável pela saúde feminina, que ela tenha também o seu clínico, para que ele possa, pelo menos anualmente, orientá-la a fazer um check-up, até para investigar a presença de outros problemas. Esse ponto é importante, que a mulher costuma geralmente ter o seu ginecologista, fazer esse check-up, aí muitas vezes uma vez por ano, mas não consulta um cardiologista ou clínico geral. Não existe essa cultura, né, doutor? Exatamente. E nem sempre o ginecologista solicita ou faz uma avaliação pormenorizada da saúde da mulher como um todo, aqui com enfoque cardiovascular. Né? Muitas vezes não faz, né? Porque o foco está na prevenção do câncer de colo de útero, está na mama, porque são importantes. A partir de que idade, então, é bom a mulher hoje procurar em dia, um outro tipo de especialista? Ter pelo menos um clínico a partir dos 40 anos, eu acho que é recomendável. Então, voltando a essa questão... Voltando à questão dos sinais. Dos sinais, né? A mulher, pelo fato dela subestimar o risco cardiovascular, e até os médicos, como todo, subestimarem o risco cardiovascular, muitas vezes ela se apresenta tardiamente, já com diagnóstico tardio de uma afecção grave, como o infarto, ela minimiza sintomas e outras vezes ela tem sintomas atípicos. Não é sempre que a mulher tem dor no peito e causando um infarto. Muitas vezes ela manifesta de formas diferentes. Então, valorizar o sintoma, procurar um médico, procurar um hospital para esclarecer, seja ele qualquer tipo de sintoma. Agora, sentindo esses sintomas, ela deve ir num pronto-socorro? O que ela deve procurar? Se é dor no peito ou um sintoma de início recente, associado à falta de ar, irradiação para o ombro, irradiação cervical, ela tem que procurar imediatamente um médico. Seja no pronto-socorro, numa emergência ou numa urgência, ela tem que procurar, não subestimar os sintomas. Doutor, o que podemos falar sobre prevenção? Olha só, quando a gente pensa em doenças crônicas, e aí o diabetes fazendo parte desse contexto, a gente se remete à questão dos bons hábitos de vida, né? Que, de certa forma, hoje em dia, a questão da má alimentação, do sedentarismo, do estresse, do tabagismo, estão diretamente relacionados não só ao ganho de peso, e o ganho de peso, consequentemente, aumenta muito o risco de diabetes e de outros problemas cardiovasculares que já foram comentados aqui. Aqui, muito mais um conselho no sentido de bom senso. De bom senso do ponto de vista de alimentação, de eventualmente procurar um nutricionista ou uma nutricionista que é o profissional adequado para esse tipo de abordagem de orientação individualizada, a prática de atividades físicas. E aqui é importante dizer que a atividade física ela precisa ter frequência e intensidade. Não basta só ter intensidade e não ter frequência, e não basta só ter frequência e não ter intensidade. Frequência significa quanto, pelo menos doutor? 3 vezes por semana é aquilo que a boa prática médica acaba recomendando. Lembrar que não existe tratamento milagroso. Frequentemente, pelo menos nos últimos 2 anos, principalmente relacionado ao diabetes, falsas promessas de cura, de reversão da doença, com alimentos milagrosos, e isso não existe. Cada vez aparece o alimento da moda, né? Exato, a dieta da moda, a dieta da lua, a dieta do signo, a dieta do tipo sanguíneo, isso tudo é bobagem. Portanto, mais do que orientar, é conscientizar no sentido de bons hábitos de vida. Ainda mais quando se segue a esses modismos e abandona aí o tratamento convencional, que às vezes acontece também. Exatamente. Né, evitar essa questão do atleta do final de semana, né? Que é importantíssimo. Aí você, pelo contrário, em vez de você minimizar um risco pela regularidade e pela frequência, você pode até aumentar o risco, né? Porque você vai fazer uma atividade só num período e isso pode acabar piorando a saúde em determinadas situações, e conhecer os alimentos de uma forma geral, né? A gente conhece pouco, né, dos rótulos, pesquisar e conhecer o rótulo dos alimentos, quanto tem de sódio, quanto tem de gordura, quanto tem de saturado, insaturado, saber exatamente o que a pessoa está, como que ela está se alimentando de uma forma mais saudável. Aproveitar para colocar só uma outra questão aqui que o doutor Luiz chamou a atenção para o tabagismo, né? O cigarro. E nas mulheres existe uma outra combinação perigosa aí, que é o uso do anticoncepcional. Isso. Essa situação é cada vez mais sistematicamente documentada como deletéria para as mulheres, e o tabagismo, por si só, ele aumenta em 7 vezes o risco
de infarto nas mulheres. Então, se você colocar o tabagismo com a pílula anticoncepcional nas mulheres jovens, a gente pode ter aí uma hipótese para justificar o que tem, até o que está acontecendo com essas mulheres muito jovens que estão infartando, né? Um recado final, então, já que foi colocado aqui, que sabemos, no caso das mulheres, da relação entre o estresse e as doenças cardíacas. O que dizer, então, para as mulheres? Eu acho que a mensagem, basicamente, em cima de tudo que já foi discutido aqui, é de que a medicina hoje ela tem um caráter preventivo e até do ponto de vista de educação e de orientação para os pacientes. Hoje, os pacientes, eles participam das decisões em relação ao seu tratamento. Isso eu acho interessante, porque nós temos uma gama de possibilidades hoje e dentro de um contexto daquilo que a gente, como médico, considera como ideal e aquilo que o paciente esteja disposto também a fazer, porque aqui existe a necessidade dessa integração. Aquilo que a medicina oferece, aquilo que o paciente esteja disposto a fazer. Sim. Em cima disso, uma boa conversa, um bom exame clínico, uma boa anamnese, a gente consegue fazer uma medicina de bom nível e, de certa forma, minimizar todos esses aspectos que foram aqui comentados. Se você colocar em âmbito populacional controle desses fatores de risco, mas todo o benefício que a medicina tem atualmente com as terapias e com as medicações, isso por si só pode reduzir a prevalência, a incidência dessas complicações em 90% dos casos. Isso falando em 90%, em 90% dos casos. Né? Esse é um modelo matemático que foi aplicado em vários países para justificar, porque a incidência está caindo nos homens, então para justificar por que essa incidência está caindo de uma forma geral. É por conta disso, controle dos fatores de risco, prevenção e tratamentos. E aqui vale a noção, né? Vale a menção de que os tratamentos hoje para essas patologias, prevenção é o ideal, mas os tratamentos eles são absolutamente eficientes, desde que feito o diagnóstico correto, no tempo correto, da forma correta. Quer dizer, a boa notícia, então, é que dá para reverter esses números aqui que foram colocados no início do nosso programa, né? Está nas nossas mãos, nas nossas do poder público também. Também. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Imagina. Até uma próxima. Obrigado. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Estão todos os nossos programas anteriores. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.